notícia até no Azerbaijão. Tentaram convencer o mundo de que o bolsonarismo havia acabado, mas aconteceu exatamente o contrário. Neste fim de semana, jornais da Argentina, de Israel, Turquia, Azerbaijão, Reino Unido, Bangladesh, além de grandes agências internacionais, como a Reuters, a Spiegel, abriram espaço para noticiar um único fato: o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. Isso não acontece todos os dias. Quando a imprensa internacional volta os seus olhos para uma eleição brasileira, é porque ela entende que a disputa ultrapassou as fronteiras do Brasil. As manchetes repetiam praticamente os mesmos destaques. Primeiro, a presença de Javier Milei. O presidente argentino não enviou simplesmente um vídeo. Ele atravessou as fronteiras para subir ao palco ao lado de Flávio Bolsonaro e declarou guerra política contra o socialismo. Sua frase percorreu o mundo. Continuaremos dando testemunho em todos os lugares contra as mentiras do socialismo. Depois veio outra mensagem que repercutiu internacionalmente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou uma saudação em vídeo, reforçando a aproximação entre lideranças conservadoras e mostrando que o Brasil continua sendo observado por importantes aliados internacionais. Então veio o momento mais simbólico. Jair Bolsonaro não pôde subir ao palco, mas sua voz ecoou por meio de um vídeo produzido com inteligência artificial. Um gesto que transmitiu uma ideia poderosa. Líderes podem ser impedidos de falar pessoalmente, mas ideias não podem ser aprisionadas. E foi nesse momento que Flávio declarou: aqui corre o sangue de Bolsonaro. Não era apenas uma frase, era uma passagem de bastão. Era a confirmação de que o primogênito assumia diante do Brasil e do mundo a missão de continuar um legado político que marcou toda uma geração. Quem achou que uma eleição seguida de prisões ilegais e injustas encerraria uma história, se enganou. E o que o mundo inteiro noticiou foi o início de um novo capítulo, e nós fazemos parte dessa história. Unidos por valores eternos e incontestáveis: Deus, pátria, família e liberdade. Meus amigos, o gigante acordou e o mundo está assistindo. Michael Jackson morrer, a Hebe morrer, Pelé, a Rainha Elizabeth, o Silvio Santos morrer. Eu vi os 3 papas morrer. Eu vi o Brasil tomar 7-1 da Alemanha. Eu vi o ataque das Torres Gêmeas passando na televisão. Eu vi a Sasha nascer. E eu não tô falando de aula de história, não. Eu tava vivo. Eu tava ali, comendo bolacha recheada e tomando quiçu. Eu sobrevivi a uma pandemia. Eu vi o começo da internet discada. Aquela internet que tu clicava pra entrar e parecia que tava chamando um alienígena. Eu vi o disquete virar pendrive. O pendrive virar nuvem. Que nuvem, meu irmão? Como no Nimbus, aquela da tempestade? Eu tô procurando um PDF desde 2017. Eu vi o CD virar Spotify, a fita cassete virar Netflix, a locadora desaparecer, o telefonezinho básico de tecla virar iPhone. Eu vi os classificados de companhia adulta do jornal virar Fatal Model. Eu vi o Orkut nascer, bombar e morrer. Eu vi gente se declarar por depoimento. Eu vi comunidade chamada Eu Odeio Acordar Cedo reunir mais gente que partido político. E depois de tudo isso, eu ainda só tenho 38 anos. Eu não tenho 97, eu ainda nem cheguei nos 40. No lleva a otra cosa que al robo como sistema político. Lleva al robo como sistema político. Por eso no les sorprenda que siempre van a ver a los socialistas del lado de los ladrones, porque los socialistas son ladrones. Don't buy the idea that anybody, to put it really crudely and simply, any kid in Africa died because of the suddenness with which... Zero. I just don't think that's right. I just don't think... I've had people reporting in Africa who... How many NGOs are there that could step in? Because bear in mind, it happened quickly, and there are literally tens of thousands of NGOs. Not everyone functions as fast as you do. If funding is cut off for antiretrovirals overnight and it just stops, then people will die when they don't have access to them. And it just... Only if they cannot get funding for that. But the Gates Foundation has $50 billion. What about them? What about any one of a number of organizations? What about well, in lots of these countries, USAID... Mackenzie, whatever her last name is, used to be Bezos, gave $50 billion. What about that? But, let's be practical. In many of these countries, USAID was the biggest funder. But I don't want to have an argument. USAID was a political organization. It may also have been that, but it was the biggest funder of healthcare systems. So I'm
very biggest sure that funder there was of regime change. and there may well be benefits from having changed Also, the system. USAID funding was not stopped; it was moved to the State Department. It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were No, there were health related. claims of this. These claims are false. They're nonsense, absolute nonsense. But when funding is stopped for fraudulent organizations or for something, do you think they're going to say, well, please keep funding the fraud? Or do you think they're going to come up with a sad story that sounds sympathetic in order to get the funding restored? Obviously, it will be the latter, and that's exactly what they did. But zero died because of that's Doge. what I- that's what I 0.0. I actually have a lot of sympathy for the change of the aid regime that the US under the Trump administration has precipitated. However, Yeah. I think the pace and the suddenness with which it happened will almost certainly have caused unnecessary suffering and deaths. And I think both of those can No, be true. I think that's totally false. Okay. Well, And, let's and obviously false because there are the amount of funding we're talking about is far less than what can be done than what can be supported via private via foundations like the Gates Foundation or Mackenzie Bezos's foundation. She's given away tens of billions of dollars. The Gates Foundation has tens of billions of dollars. So- They are capable of acting very quickly. And if they didn't, I would say they're equally responsible, I see. Okay. obviously. All right. 0 people died because of Doge. 0. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no estúdio Z43, diretamente de Aveluz. Última noite, encerramento de Aveluz. Boa noite, Cristiano. Dia 4 e 0, 0, 0. Vitória da liberdade e da verdade. Salva de palmas para Milei! Quando gira o mundo? Vocês que têm mais 40 e experiência, sabem que Fábio Júnior, quando lançou a música Gira o Mundo, ele não fazia ideia de que com menos de 40, Rafael, hoje você girava o mundo várias vezes. E quem é que está promovendo isso? A Assembleia Geral Cósmica. Desde 1973, quando o Grande Mãe veio para trazer a rebordosa para todos, e vocês vão chegando, se apresentando, e estamos aqui. Muita gente atônita, com medo, receio, mas você sabe e já entendeu. Em níveis de compreensão e validação, mas sabe, aceita e entendeu. Isso é sobre você, sobre eu, sobre cada um de nós, é sobre futuro, sobre passado, sobre o presente. Pós-graduação ao vivo, você só tem aqui. Refinamento, salas simples. E cada live é uma linkagem uma com a outra. Então, maiores informações, veja os conteúdos lá, os links do Instagram, do Telegram, quando baixar o conteúdo lá, o PDF para você. Veja que você consegue colocar isso em mãos e acesse. E desenvolva o seu próprio raciocínio, expanda. Porque o que trazemos aqui é, assim, muito avançado, mas é acessível para você que é de boa vontade. Simples de coração, complexo de coração. Eu estou tentando vir. Simples de coração. A TV é ruim, ponto. A TV aqui que a gente está usando aqui não está atualizada. Então, existe um pequeno delay de comunicação. Ela voltou agora e isso faz parte do movimento na qual, quando gira o mundo... Então, veja o que vocês têm aqui. Europa, e girou mais uma vez, como diz a Nalva aqui. Nalva, você vem da onde? Brasília! Uhul! Quem vem de São Paulo faz o Uhul! Então, a galera aqui, ó, temos Brasília, São Paulo, Via Láctea, temos Plutão, Caronte, tudo mais. E só aqui nas plataformas, qual é o centro? Rafael Cristiano apresentam com vocês. Quando gira o mundo...
Sejam bem-vindos, assembleanos. Se ajeita na cadeira, se coloca na sua melhor versão, porque aqui você não pisca um segundo, senão você perde. E a gente já começa na abundância infinita, saúde perfeita. E aqui a gente anuncia para você a grade curricular. 7 elementos, Cristiano generosamente compilou esses conteúdos em 4 bases para você, relacionados a todo o conteúdo aberto ou salas privadas, para você refinar o que falta dentro do seu conhecimento, onde você busca esse conteúdo, acessa através do QR Code ou aqui na descrição, entra no Autoescolhidos e entra em contato conosco pelo Telegram. E se você tem um desafio para entender, validar a grade, estou disponibilizando um tempo para trazer uma breve consultoria para você da grade. Não é mentoria, não é acompanhamento, é indicar para você aonde que você tem que ir para resolver a tua vida. Casa, carro, apartamento, periquito, para papagaio, telecena, mega cena, ultra cena, ir para o planeta, voltar do planeta, ir para o espírito, sair do espírito, para a alma, entrar na alma, e você resolver a tua vida de vez. Sai da escada 1 e vem para 4, logo é tetra, é tetra! Mano. Vamos lá então, pessoal, vamos dar aquela nossa, colocar na melhor versão de nós mesmos, porque não tinha ser outro que deveria começar a live, senão ele, né? Eu apoio as pessoas normais. O que você falsamente chama de extrema-direita, diz Elon Musk, a jornalista. Tá aí, Elon Musk abrindo, sendo enfático em dizer que pessoas de extrema-direita não existem. O que existe são pessoas normais. A bons entendedores, meia palavra basta, né? E Miguel Diniz aí. Isso confirma o cronograma de 2025 do Trump. Pelo cronograma, Stalinácio da Silva será um dos últimos. E o post diz: Trump assina ordem de prisão contra Raul Castro. Estados Unidos exige captura do líder cubano. Maiores informações, você sabe que é você buscando as informações. Você já aprendeu aqui a conversar com Grok, a inteligência artificial. Você já aprendeu a fazer pesquisas em redes sociais. Então, você já está muito mais qualificado que muita gente que está iniciando esse processo. Aqui, nós não somos um canal jornalístico. Nós só repercutimos as pautas para você ir atrás e aumentar a sua base de conhecimento. Vocês estão vendo que todas as imagens têm uma conta, link, vai lá, entra no Grok, ó, Cláudio Dantas, quem é esse cara? Você vai lá no Grok, pesquisa. Miguel Diniz, quem é? Vai lá no X e pesquisa. Instagram, X, é com você a pesquisa, o desenvolvimento necessário e adequado. Você faz porque você é Assembleia Geral Cósmica. Vamos embora. E aqui, Elon Musk falando aí sobre a repercussão que está dando aí sobre os atuais projetos de repatriação de antigos imigrantes norte-americanos. Então, está causando polêmica lá nos Estados Unidos? Talvez, mas o projeto não é com o mesmo modelo em que sempre foi utilizado aí, conhecido aí como imigrantes ilegais. É um modelo onde a reimigração volta para levar o modelo de sucesso de uma nação para aquelas nações em que estavam sempre em dificuldades. Quer entender um pouquinho mais? Se aprofunda, pesquisa. E a direita aqui, Cristiano? Façam sua pesquisa. Por que esses países estão realizando deportações? Isso é à toa? Você está numa pós-graduação. Você tem capacidade de discernimento. Vamos lá, use esses dedos, essa mão, esse celular.
faça sobre, entre em contato com o Grok, você vai entender cada vez mais e se ajustar em o caminho da liberdade. E Mais o uma post? salva de palmas. Vitória da liberdade. Então, o Rockstar Milei, Rafael veio, deixou mensagem. Benjamin Netanyahu deixou mensagem. Jair Bolsonaro deixou mensagem. Então, assim, uma galera que está a favor da vida, que está a favor do Brasil, que está a favor da civilização humana e que não vai aturar bandido, ladrão, estuprador, vendedor de órgãos, nunca mais. É isso que nós estamos tratando. Então, você tem uma escolha no mês de outubro, escolha bem. Sabe que eu vou com a cara desse Milei, cara? Ele não manda recado. Me lembrava muito o Bolsonaro pai. Vamos ver como é que o Bolsonaro filho vai fazer com esse cenário atual. Mas eu gosto muito de quem não, simplesmente não fica escolhendo palavras para dizer verdades. E a verdade, ela sempre se sustenta por si própria. Não precisa mais nada. E é isso que garante qualquer um. Por exemplo, o que Bolsonaro, pai, fez até hoje. Modelos a serem seguidos. E vamos seguir aqui porque a repercussão disso deu o que falar nesse final de semana, hein? De acordo com a Jovem Pan News, socialistas são ladrões, diz Milei durante convenção do PL. Já a direita, na legenda, o lixo careca. Como foi a narração de Milei traduzida, Milei chama Alexandre de Moraes de lixo careca por proibição de visitar Bolsonaro. E aqui nesse post, de Souza Giz, após governo Lula negar vistos a representantes dos Estados Unidos, TSE convida diplomatas americanos para conhecer funcionamento das urnas. Olha aí, ó. Então, já está nesta queda de braço. E, Cristiano, vamos ver quem é que vai ou que não vai entender o que é melhor para esta nação. Tempo real. Não dá 24 horas. Isso foi no mesmo dia. A notícia foi divulgada de manhã, à noite já era outra. E por quê? Porque você está movendo os tempos. Espaço, limite. E não é mover, é ter consciência disso. Você está muito além do medo, do receio, porque o que os grupos sempre fizeram foi uma coisa só. Tudo vai continuar. E está sendo entregue nas pós-graduações de segunda e sexta, por isso deixa teu like aqui, deixa teu super stick, manda seu olá, porque você está apoiando a você mesmo. Não é outra coisa, a gente não está aqui somando para a audiência ou para ganhar view, ou menos view, é para fazer o caminho. E fazer o caminho é isso. Não é de um jeito, o Itamaraty bloqueou, mas sempre no TSE, mas está sendo. O Valdemar disse, tem 20 dias para liberar o Bolsonaro. Se não acontecer em 20 dias, é em 21 e 22, mas acontece, porque o que é tratado aqui é a real realidade. Entendeu? Vai em frente, faz o caminho, vai lá, vai para o Auto Escolhidos, se inscreva no X, faz a sala gratuita, quem é Deus, participa da sua própria vida. Alô, assembleanos. Vamos fazer, tenham sempre o olhar do observador, convictos que tudo já é. Urgente, Estados Unidos passam por cima de Lula e procuram o TSE. Mais uma postagem para reforçar. Já o Estadão diz aqui, para garantir e você entender, Brasil nega visto a oficiais dos Estados Unidos que pretendiam questionar urnas eleitorais. Eu abro um parênteses aqui, porque não é pretender questionar. É importante você entender que todo país, democraticamente, quando abre um processo eleitoral, convida nações democráticas para acompanhar esse nosso processo interno. Desde que o Brasil
utiliza esse método, ele convida. O que está mudando agora é que o atual governo quer convidar países com 50 tons de vermelho para acompanhar o processo eleitoral e não quer autorizar os verdadeiros países democráticos a acompanharem esse processo eleitoral. E aí você, assembleano, sustenta isso, garante isso, ligando de baixo para cima, mantendo o foco como através do olhar do observador. E a Gazeta do Povo fala: quem são os funcionários do governo Trump que tiveram o visto negado por Lula? A Globo, TSE convida diplomatas americanos para explicar funcionamento da urna eletrônica. Eis a diferença aqui para você entender. Um convida outro, abre o bocão dizendo que não quer que venha. Essa queda de braço aqui, ainda nos próximos dias, vai dar muito pano para manga, mas você, assembleano, sabe muito bem o que tem que fazer. Sustentar esta realidade, não tire o olhar das leiteiras. Em contrapartida, os países aliados dizem, Xi Jinping diz a Lula que China apoia o Brasil na rejeição à interferência externa. Já outro post, em meio à tensão com Trump, Xi Jinping manifesta apoio ao Brasil e rejeita interferência externa. Aqueles países com 50 tons de vermelhos que se declaram democráticos, mas somente no papel, esses o atual presidente aceita que venham, mas aqueles verdadeiramente democráticos, esses não democráticos. Já aqui, NC News, Centro de Inteligência do Exército revela esquema bilionário, eu disse bilionário, do crime em Brasília. Quer saber mais? Procura essa mensagem. À direita, Acorda Brasil, os fraudadores não dormem. Lula roubou as eleições de 2022. Todo mundo já sabia. E eis o post publicado. Urgente, CNN expõe fraude e dá vitória a Bolsonaro. O mundo inteiro sabe que Lula perdeu a eleição em 22. Teve fraude. Então, atenção, assembleanos, você sabe também disso, mas você tem que sustentar isso. Não é ficar em cima do muro, é ter plenas convicções de que isso é um fato que está tentando ser apagado da história e você não pode deixar isso acontecer. Eric Daungat, urgente. Departamento de Estado de Marco Rubio convoca todos os países a saírem imediatamente do globalista Tribunal Penal Internacional, TPI, após a Venezuela ter acabado de sair. Queime até o chão, diz. Departamento de Estado, é hora de desmantelar o Tribunal Internacional Penal. Os Estados Unidos convocam todos os membros da TPI e se retirarem do Estatuto de Roma. Isso é mais uma questão para você. Por que ficar no medo, na angústia, no desespero, se o rapaz com menos de 40 anos está assistindo tanta coisa que você, quando era criança, não via? Lembra quando você que nasceu nos anos 70, bota ali 1980, para morrer um presidente, noticiavam 5 anos a morte de um presidente. Uma revolução noticiavam 10 anos, lá em 1980, 81. Olha o que está acontecendo agora. Então é sobre você, a sua própria cura. Então o TPI é uma fraude desde que foi anunciado o Estatuto de Roma. Só que hoje, agora, a informação que circula entre nós reafirma: você é o observador que executa, é aquele que move as pessoas para fazer o certo. Você está movendo, você não é mais movido.
E quando isso acontece, se mantenha no caminho, porque não existe outra opção. É se manter no caminho, suportar as agruras do caminho, porque não é para sempre, e seguir adiante, porque a vitória já está com você, Assembleia. Entendeu o olhar do observador? Você não analisa passo a passo, você sabe o resultado final de tudo isso. Simplesmente é. E acompanha só o desenrolar disso, escorado, de braços e pernas esticados e dando risada, enquanto as baratas voam desesperadamente e os ratos pulam pelas janelas, pois essas pragas estão expostas. E aqui, Karim Khan acaba de ser destituído da Corte Penal Internacional. O Tribunal Internacional destitui procurador-geral por alegação de má conduta sexual. Maiores informações, pesquisa sobre o assunto, você sabe o que está sendo exposto, sendo revelado. Muitas histórias sobre a ilha de Epstein foram divulgadas, muitos eram chantageados para permanecer executando atividades para um ou para outro, e a casa está sendo limpa, está sendo encerrado, muita coisa, basta entender. E aqui eu quero deixar uma homenagem ao fundador da fábrica Gurgel do Brasil. Se você não conhece essa história, procure esse vídeo, pesquisa, aprende, porque as empresas nacionais sempre tiveram dificuldade de ganhar mercado, e não é de hoje, porque são interrompidas por interesses onde a corrupção sempre dominou o palco. E é isso, assembleano, que você está encerrando. É isso que você está encerrando. E é isso que você precisa entender. Brasileiro é capaz. Ele é só apenas mutilado para não ser alguém internacionalmente reconhecido. Nós não provamos isso agora com essa nova tecnologia chamada Pix, onde o mundo inteiro está de bocas abertas, só aguardando a oportunidade de experienciar isso que o Brasil já está dominando habilmente? Sim, nós somos capazes. Só falta incentivo, não desencorajamento. E é isso que está acontecendo. Aqui, né, Cristiano? Esse é um post que eu quero deixar para você. Já vimos publicando aí em todas as plataformas abertas aí, é que as configurações do YouTube mudaram para traduções de inteligência artificial. A voz do Rafael, a voz do Cristiano ganha uma versão em inglês, uma versão em espanhol, uma versão em todas as línguas conhecidas através da inteligência artificial. Então, o que está acontecendo? O YouTube agora, você precisa, se você não tem essa configuração ativa, mudar essa configuração. Essas informações estão sempre divulgadas e reforçadas no Autoescolhidos, mas é importante você ter essa configuração ativa na sua plataforma, se você não está conseguindo ou tem dificuldades de ouvir áudios aqui do canal. E estamos aí, né, Cristiano, com aquela velha história sobre os Estados Unidos, a Califórnia, sobre tremores, sobre onde Califórnia está instalada, e isso está ganhando cada vez mais potência. Entender isso é entender o que de fato precisa ser revelado, executado. E no bem-estar, saúde em liberdade e verdade, a gente tem aqui assuntos onde você já ouviu falar da doença de Coru,
Pois é, a doença de Coru. Nós temos aqui as mãos, segundo o post, do rei Charles da Inglaterra, onde está com essa doença de Coru. À nossa direita aqui, nós temos a famosa apresentadora de talk shows nos Estados Unidos, também com essa doença. Temos também aqui ao lado o famoso cineasta Woody Allen. Na sua direita aqui, a famosa cantora que ficou conhecida mundialmente aí pelas trilhas sonoras de Hollywood, Celine Dion. E você sabe qual é o motivo dessa doença Coru ser o que é? Você entende o que é este vício, este hábito de consumo, de canibalismo repercute? Você está entendendo os efeitos colaterais disso? Isso tudo, assembleano, nós estamos encerrando em Assembleia Geral Cósmica. Assembleia Geral Cósmica. Encerrando imediatamente, ao vivo e no gravado, decrete e deixe no chat o seu aviso. Nós temos aí também, né, Cristiano? No hemisfério norte, mais especificamente no ocidente, na região europeia, calores absurdamente intensos. E aqui temos incêndios na França, na Espanha, que deixam mais de 270 mil pessoas fora de casa. Também Escócia, Canadá, em partes do Reino Unido também, enfrentam grandes incêndios. Esses incêndios, devido ao alto índice, à temperatura elevada que estão enfrentando lá, percebam, as estações estão tão bem definidas que o verão, temperaturas altíssimas, e o inverno, temperaturas baixíssimas. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é, Cristiano? Ano passado, estava noticiando isso, 2024 também, então não é novidade para você, assembleano, que isso não se trata de geopolítica, e sim se trata de cada vez mais o trabalho que é feito em dimensões desceu até chegar aqui ao chão, onde você enxerga, tem gosto, sente, vê, olha, toca e está tocando. Então, ter o processo, acreditar, compreender, entender e validar está em andamento. Se coloque e permaneça no caminho. Faz isso, mais nada. E teu coração está te guiando e está fazendo com que você valide o que é preciso. Sem nenhum tipo de manipulação, consideração, gostar, não gostar, nada disso. Porque esse conteúdo aqui tu não vai achar em nenhum lugar do planeta e do cosmos. Não dá nem para tratar isso em entrevista, porque se for eu, Rafael, dar uma entrevista sobre isso, vai cortar em 10 minutos a entrevista. Por quê? Porque a gente valida o que traz. Isso aqui não é a minha fala. Isso aqui está em canalização, isso aqui está em livro, isso aqui está em sala privada que foi lançada, está em tudo. Isso aqui não é uma imagem de hoje. Nossa, está ocorrendo isso hoje. Vem ocorrendo já há certo tempo. Só que você está enxergando agora. Parabéns. Participa do processo. Entra para o Auto-Escolhidos, entra para o Quem é Deus, participa. Mais posts aqui, então. Urgente, deputada norte-americana manda recado para os brasileiros. Diz a deputada. Lula já tem destino reservado. E você acha que ele vai ser preso? Você ainda tem dúvida disso, assembleano? Eu não. Você entende esse cenário externo que está convergendo para mudança nos mapas das nações americanas para azul? Será que o Brasil vai ficar de fora disso? Você realmente acredita que o Brasil vai ficar de fora disso?
E a maçonaria, Cristiano, em pânico com o fim do secretismo? Os links estão aí para vocês aprofundarem. Então, o estudo é com vocês. O Jornal Sol tem aí o site, ou a conta do Instagram. Verifica, pergunta ao Grok, leva essa pergunta ao portal Solar Infinity, se movimente. Tudo acontece porque você se movimenta, porque você sai de um potencial. Nossa, eu tenho um potencial para ser muita coisa, mas cadê a potência? Cadê o fazer? Então, você é convidado todas as vezes que está numa Assembleia Geral Cósmica a sair do potencial e ser potência. Eu sou, estou, espírito, alma, matéria, energia, o que você tiver à mão. De repente, tu está só com o espírito, está tudo certo. Ou está com a alma, ou já está no 8º livro da vida, como eu. E só de uma energia eu já morri 7 vezes. Na outra energia eu morri 5. Já morri 12 vezes. Desde que cheguei aqui nos coletivos. 12. Não estou aqui. Por que você ia ser diferente, cabra e cabrita? Vocês estão aqui para fazer a real realidade de vocês. Então, a maçonaria tem que se lascar mesmo. E qualquer ordem. 50, 70, 100, 120. Só que você tem que participar do processo consciente. Você vai morrer várias vezes e vai continuar vivo, porque a grande mãe assim faz e assim permanece. Porque você nunca poderá sair daqui inocente. Entenda isso. Você vai sair daqui fora da inocência. É o basta para essas escolas ocultas de mistérios, não é? Basta. Se estas plataformas entregam isso abertamente para você, você se tornou sempre uma melhor versão de você mesmo. Por que isso tem que ser ocultado? Para que existir hierarquia? Para que segredos? Para que você acreditar que é incapaz de algo que você nasceu para ser capaz? Mais informações, entre em contato. E o nosso reforço aqui vai para as plataformas dentro do X. Não esquece, nas plataformas, faz o seu cadastro no X e procura lá a plataforma Cosmocentro. Nós estamos publicando cortes, publicando vídeos diferenciados e entregando informações, publicando informações para você conhecer. Entra lá, porque este X aí é do milionário Elon Musk e você energeticamente tem que estar relacionado a homens de sucesso, a empresários de sucesso. E John McPhee fala: cines na Grécia retiram a Odisseia, o filme, após apenas 2 noites. É um insulto ao legado de um homem. Você está entendendo que este filme é atualmente reproduzido dentro daquilo que Hollywood ainda entende como sindicato, onde tem que incluir, onde tem que praticar a inclusão de gênero, está repercutindo negativamente em seus consumidores? Você quer criar uma história? Perfeito. Agora, reproduzir algo baseado em fatos reais é diferente. Causa repúdio, rejeição. E eles não conseguem, esses 50 tons de vermelho, entender essa diferença. Na China, um drone não deixou um homem entrar no mar depois do anoitecer. As imagens de uma praia na cidade de Qingdao mostram um drone se aproximando de um banhista e ordenando, por meio de um alto-falante, que ele saia da água, aplicando uma proibição de natação noturna. Este país democrático é democrático? Você não precisa pensar, não precisa fazer muito esforço para entender. Onde está a democracia? Saúde perfeita, integridade da vida. E aqui a gente vê as informações sobre aqui o Espírito Santo, onde os investidores, os da toquinha, como a Eliana gosta de falar. E é da touca branca. Da touca branca. Vamos saber que touca. Das toucas do bem. Dubai no Espírito Santo.
Já. Convertendo o Espírito Santo numa versão Dubai. Notícias: Fundo Árabe Mubadala acerta a compra do controle da UVV e entra no ensino superior do Espírito Santo, Universidade de Vila Velha. De medicina, que vai ter também o Hospital do Albert Einstein. Olha aí, notícia da Eliana aqui, ó. Já começou a construção. Vão investir construindo um hospital padrão Albert Einstein e vão fortalecer a graduação de medicina. E comprar os restaurantes de moqueca, quase tudo. Olha isso. Não é que eles têm bom gosto? E à sua direita, além da universidade, fundos detêm ativos de saneamento e saúde no estado. Olha aí, ó. Estão em todas as áreas aí para fazer mais upgrade aqui no estado. E essa foi publicada aí no Auto Escolhidos para você entender o quanto você, assembleano, já sabe o que está acontecendo. Cientistas iniciaram o primeiro ensaio humano de um medicamento que faz o corpo crescer novos dentes de forma natural. Você está entendendo que nós não estamos falando aqui sobre aquela versão do Capitão América, do filme de Hollywood, que nasce o super soldado toma um soro, entra numa cápsula, sai de fraquinho para fortão. Não, isso é gradual, é aos poucos. E se você não está conseguindo ler nas entrelinhas que isso não é o fato de entrar dentro de uma cápsula e sair fortão de lá de dentro, é gradual, aos poucos, é entender tudo isso. E foi um sucesso, dia 4. Parabéns a todos que participaram, compareceram. Você é convidado a estar aqui. O Experience é uma experiência, então experiência não é algo que se fala, você se vive. Então, o que é fazer compra? Mas é sobre fazer compra. O que é conhecer uma atração turística? É sobre isso. E aqui você aprende primeiro sobre aprender. Aprender a sobreviver. Aprender a deixar de sobreviver. Aprender a viver. E deixar de sobreviver. A Experiência Veloz entrega isso via Grande Mãe, Rafael, Cristiano e outros residentes aqui, para que nesses 4 dias você faça parte da sua vida. Então, a sexta-feira com brusinhas, o sábado com o curso, o domingo com o encontro de confraternização. Vem cá, me diz, você conseguia se confraternizar quando pagava-se 15 mil reais no curso e apertar a mão do sujeito, como você chega aqui, ó, e fala com ele, diz assim, pô, cara, legal, vamos fazer um churrasco, e se der oportunidade a gente faz ali, naquele fim de semana, porque isso é vida vivente, cabrita. Então sai dessa pasmaceira, vem conhecer a Veluz. Tem gente que pega aqui, 17 horas de ônibus aqui. Por amor, não faz mais isso não, cara. Vem de avião. A outra está andando de graça de avião. Entenderam? Uma andando de graça de avião, já está ficando normal. Mas tem gente que está fazendo o caminho, não pega ônibus. Da próxima já não vai mais pegar ônibus, porque isso é Experiência Veluz. Uma salva de palmas para a Experiência Veluz. Culminando hoje, segue essa vida vivente. Você também. Venha para cá, participe das salas privadas. Cara, é tudo pós-graduação. A gente não entrega cursinho básico, não. É base. Com base você tem pernas, braços e se movimenta. Com base você sai do potencial. E é potência. Interessa você, homem, ser potência? Interessa fazer mulher ser potência? Aqui você consegue, porque caminha confiante todos os dias. Só vem. Tá vendo? Você vem para uma sala privada no sábado, aproveita a sexta, aproveita o domingo, aproveita a segunda, as lives, as interação com os colegas, com os amigos, as novas amizades, e volta para sua casa num detox completo.
com as baterias carregadas, pronta para qualquer coisa. Experimente. Paz eterna, saúde emocional. E a série Deuses Co-Criadores, a gente convida aqui a Eliana para vir fazer parte dessa série, para entregar para você. Oi. Tudo bom, gente? Ai, meu Deus. Nós estamos aqui no estúdio, sei lá qual número. Qual que é esse, Cristiano? É o 4, ele falou. É tetra. Então, nós estamos aqui e vamos ao PPT, porque estou muito feliz com essa encerramento, esse último dia aqui dos 4 dias da Experiência Veluz, mês de julho, para pessoal lindo que veio de longe, de perto, de todos os lugares, para poder estar aqui nessa presencial com a gente, e vocês que estão aí do outro lado, uma salva de palmas também para vocês aí do outro lado, que têm mantido a energia e feito essas plataformas funcionar, esses decretos andar para frente. O mundo está conhecendo agora, né? Quando eu falo mundo, são os nossos representantes em todos os lugares do mundo. Pessoal de Portugal, né? Lá do Reino Unido, de Oceania, então, né? Da África. E sim, nós temos na Áustria, tá? Temos gente em todos os lugares. Oceania. Vocês estão vendo agora o poder da energia. O que é frequência de verdade? E que não importa se o exército, entre aspas, do outro lado, tem milhões ou bilhões. Importa é quem tem a energia certa para mover o quê. E nós estamos numa alegria de finalização dessas coisas. Estamos aqui na casa de Cristiano, a televisão tem que ser trocada, meu filho, vamos orar mais. Porque tá dando assim uns pânicos, assim, ela não acompanha, né? Que deve ter uns 10 anos, né? Não tá bonitona igual lá do Cosmos Center, que parcelei em 300 vezes. Meu Deus, quando chega aquela passada o cartão, mas aí, que alegria. Então, precisamos fazer o mesmo parcelamento aqui, porque tá difícil, né? A gente quer chamar o povo para cá, para tomar um café no seu barraco, que é bem aconchegante. O de Rafael, se entrar um, tem que sair 2, então, por enquanto, ainda não dá, mas, assim, precisamos de uma televisão. E lá que nem tem, você está rindo por quê? Ele, pelo menos, tem essa daí, mais ou menos. Verdade. Lá nessa casa lá nem não tem. Nem TV ainda. Gente, isso é vida vivente em Aveluz, tá? Eles têm todos os telões, todos os etc e tal, mas não movem as grades. Isso é que é importante, é o que ter na hora que ter e o que precisar ter. Mas, como também não tem muita coisa para mostrar, né? Eu vou mais a falar, eu quero que vocês foquem, você de casa, nessa imagem. Depois o Cristiano vai dar o devido corte, colocar lá no Deus. Eu quero lembrar vocês, hoje, porque eu vou ter que me ausentar, eu quero entender tudo o que aconteceu e tal, assim, dos deuses criadores. Toda segunda e sexta, desde abril, eu estou entregando um doutorado para vocês, de graça e pela graça. É só repassar. Quem está lá na sala, tá tudo mastigadinho. E picotadinho, os cortes, além do curso. Quem não está, cai aí nos cortes das lives. Essa aí é a opção, ok? Pensa num rio e que, de repente, abriu-se 8 possibilidades. E vocês sempre souberam da dupla, quadra, oitavada. Tudo termina em 8. Então, a humanidade fez 3 escolhas. Também dá uma revisada na live de ontem, que a gente trouxe bastante sobre isso. E a grande mãe fez 3 escolhas. As 2 do meio são obrigatórias. Ponto. Não tem como fugir. Que tem a ver com criação,
plantio e colheita, e disse o Cristo, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E aqui, em chão, no útero de Deus, ninguém fica sem plantar e sem trabalhar. E se você está achando, quando é que eu vou ter folga, que eu vou descansar? Pede para morrer logo, porque aqui não fica sem trabalhar, não, porque disse o Cristo, meu pai trabalha, até hoje eu trabalho também, enquanto estiver aqui, trabalho. Já dei o recado. Mas não precisa ser um trabalho difícil, né, gente? Pode ser o que a gente gosta, né? E ser bem remunerado. Tem uma televisãozinha melhor, né, meu filho? Então, mas a humanidade, eu vou repetir, a humanidade, os 1.300.000.000 e tralalá aqui, sobraram com algum fiapo. Escolheram. Fizeram 3 escolhas. Que a grande mãe foi obrigada a fazer outras 3. O coletivo não fez escolha nenhuma. E eu acho que pela primeira vez, assim, vocês fizeram uma coisa tão inconsciente. Eu não fui ver nada disso ainda, mas eu acredito que foi. Vocês se colocaram de fora disso. Como se colocaram de fora da política lá em 2022, em setembro, quando eu pedi. Porque quem escolheu vai ter que colher esse trem aí, cara. E não é fácil. A escolha da humanidade foi péssima, muito ruim e muito boa. Mas a muito boa, 2 escolheu. O restante dos 1 bilhão, tudo escolheu a péssima e é muito ruim. Significa trabalhar muito. Carregar muita pedra. A grande mãe escolheu o fantástico, lindo e o maravilhoso. E vocês fizeram um favor, que da penúltima vez eu falei isso na live, né? Vocês não estavam metidos em encrenca nenhuma. Nem embaixo, nem as consciências de vocês. Fiquei numa alegria. Então, essa também é uma sabedoria, quando se retirar. Mas as 8 opções estão aí. E quem é que não viu que nós estamos tendo 2 governos paralelos, 2 tudo? O mundinho está partido no meio. E quem está do lado de lá não entende. E quem está do lado de cá não entende também como que esse povo consegue temer um governo que está aí, ou um careca, como é que foi chamado de lixo, mas ele é tão brabo, né, não fez nada. Então, como que alguém consegue temer ainda uma corja dessa, sabendo que Lei de Nada, em agosto da deusa, menos de um ano atrás, disse que em um ano todas as nações, geração Z, ia se levantar contra os seus países ditadores e que toda a esquerda seria varrida das Américas e de lá para cá nenhum presidente vermelho se elegeu. E vocês estão achando que vai ser diferente só aqui no Brasil? Como que alguém ainda pode acreditar que essa possibilidade não vai acontecer? Então, assim, eu fico com muita... Agora eu me permito ter pena e compaixão de quem pensa isso ou sente isso, porque vai sofrer muito. Porque é de acordo com a sua vibração. O mundo inteiro vermelho caiu. O Trump acabou com a guerra de 3.000 anos, antes de Cristo. De Eixo a descer, 1.000 anos já tinha aquela bosta lá, ele chegou lá... E alguém acha que Lula lá na puta que pariu já. Não, que não pariu. Que nem puta pariria uma coisa daquela. Então, assim, eu fiquei feliz que vocês, pela primeira vez, se retiraram desta ignorância. Por quê? Que coisa, né? Então, tá aí, foca nisso e só sorri. Porque já tem vários outros canais. Essa senhorinha vai ter um monte de vidas paralelas. Segundo Dolores Cannon, ela é uma psicoterapeuta, neurocientista, um monte de coisa. E ela explica bacana como que acontece. E toda a Terra está movendo-se para outra dimensão, mas se dividiu nessa escolha. Quer dizer, não é que aquela escurinha era 3D, vai ficar, não. Toda a Terra se moveu para outra dimensão, e não é maravilhosa quinta, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, porque eu tenho vontade de beliscar, né, para não dizer outra coisa. Todos aqueles YouTube de luz, sei lá que luz era aquilo, nem da Casa Vermelha,
que ficava e falando, maravilhosa quinta, olha aí o que fez com a humanidade. Mas essas duas realidades subiram de upgrade, mas racharam. E tem a péssima, muito ruim, etc. Tal, e não tem problema. A gosto do freguês. É isso daí. Então, podemos aqui dar só mais uma passadinha. Eu quero que vocês foquem neste mapa, porque quem está aqui já viu ele lá em cima da mesa. Vocês lembram, lives passadas, que tinha um mapa mundi grande em cima da mesa e que 33 países ascensos, com os arquétipos todinhos, esses que estão aí? Pois é. Né? Aí vocês observem agora que aquele mapa está todo picado em 8 partes, rasgado mesmo. E embaixo desse mapa aí, que é o mapa real das tantas esferas além gelo, e tem uma cúpula, um crânio, né, uma grade, com 3 arquétipos dentro, e todos aqueles em volta. Nós começamos a partir de 25, anteontem, a construir já o novo mundo. E cada um de vocês vai ser convidado a escolher um país, escolher um arquétipo desses aí, colocar o nome, etc. e tal, mas só depois que Rafael Cristiano reconfigurar a questão dos raios. Então, vamos lá agora para o plá do dia. Em 19 de julho de 26.1, a Grande Mãe com Eliana iniciaram um pente fino para compreender a evolução e validar os verdadeiros autograduados para grades diamantina e adamantina. Porque, olha, é muita informação. Depois que a fonte das fontes também foi para o lado, a gente teve que dar um pente fino para ver o que era real. E aqueles que forem vão ser... Ai, mas com calma, gente, que agora é muita coisa. Grande Mãe comunica a Eliana que é imperioso, no mesmo dia, 19, silenciar depois deste evento por tempo indeterminado. Ou, pelo menos, até o Deus Criador, que vai ser quando, gente? Final de setembro, né? Primeiro, pela questão da exaustão, que é grande. E, segundo, para que haja o Deus Criadores, eu tenho que juntar com alguns desses autograduados para montar as novas 4 rondas, porque a 28, 29, 30, 31 e 32 foram abortadas, porque não se conseguiu nem 18%, né, do que era o projeto. E da fonte das fontes, tá? E agora o projeto é da Grande Mãe, que é a fonte das fontes, chega nem em pinto. Então, é 33% no mínimo. E não vai ser amaciado, porque ninguém conseguiu, então vamos fazer facinho. Não. Vocês têm potencial. E vai ser o que tem que ser. Então, nós temos que montar a real realidade da construção dessas 4 rondas e que vai tomar muito. Abortado 8 raios, referente a anciões. Nunca foram 24. Como diz as escrituras aí, não sei o quê. No início de tudo, eram 16 planetas partindo da Terra, esta, que é aqui, é Mercúrio, tá? A Terra que se fala ali, quando se diz menina dos olhos de Deus, é Shan, tá? E é o olho esquerdo ainda. Então, 16, o que brotou primeiro no cosmos, Shan. A menina dos olhos, o olho vai na frente, né? E por que menina? Porque era esquerdo, feminino. E a partir de Shan brotaram outras 16 esferas, ok? Que se tornaram anciões, que depois deveria se tornar raio e depois matiz. Nunca foi 24. E eu já trouxe isso em vários cursos, mas vou trazer de novo. A fonte das fontes foi dissolvida em 66% por causa desta e de outras aberrações. Eram dos 16, pasmem, 3
13 masculinos e 3 femininos apenas, esses planetas. Netuno, um deles, gerou vários filhos, planetas, mundos, como os outros também. Porém, ele colocou 8 como anciões na mão grande e fez 24. E não era para ter feito isso. Mas o povo valida tudo, né? Cada planeta se tornaria em um raio, que depois se transformaria em uma matiz, conforme seu propósito. Tem que ter propósito. E propósito é só para a alma elevada. E depois se tornaria superuniverso, sol, e vai embora. Né? Que a graduação não para. Lembrando que restaram apenas, isso foi a primeira sala que eu dei, 3 matizes, com 2 mães e uma terceira engasgada até hoje. A matiz 2 reverbera em Sandy. A matiz 3 reverbera em Eliana. A matiz 4, o pai nessa matiz, não é desta, assassinou a própria esposa por quase toda a escadaria. Vidas e vidas, ela vinha, ele vinha, e ele assassinava ela para roubar-lhe o vestido. Multidimensional, porque ele queria ser criador, parir, nutrir, amamentar, sabe? O nome da mulher em questão permanece em sigilo, deixa só eu e Sandy, que eu já me lasquei na UTI um monte de vezes, que vocês já sabem, aquela coisa horrorosa, e agora veio de Sandy, ela sabe muito bem o que está fazendo, sabe o que contratou, e, enfim, nós temos que levar umas crias ruins para um lugar onde só as mães de matiz conseguem levar. Eles ficam e a gente volta, quantas vezes necessário for. E voltamos melhor a cada vez. Vocês vão se assustar muito com Sandra, quando ela voltar. Atualmente, com toda a evolução e mais uma escadaria multidimensional 4, porque me fizeram abortar 2 também, que eu não gosto de coisa na minha boca. A 2 e a 3 foi para o saco. Se não houvesse tanta anomalia, nós teríamos hoje 34 raios, porque Eliana vê 34 matizes desde sempre, e o que o olho dela vê é ainda maior do que Chan, a menina dos olhos de Deus, vê. Essas matizes servem como lâmpadas e luzes coloridas para os mais de 8 modelos de timos existentes. Quem já foi atendido por nós sabe o que é um timo, um modelo, uma lâmpada, uma luz, o que uma matiz faz num timo. Pois é. Ao que tudo indica, restam apenas 3 anciãs. E parece que 6 raios, com alguma dignidade e verdade, alguma. E no agora, os raios devem ser reestruturados em seus propósitos e confiados a homens e mulheres de boa vontade, em chão. E sim, nós temos mais do que suficiente para isso. Mas e o que a gente faz com aquele curso dos 24 raios, Eliana, que o Rafael trouxe e a Rosângela aplicou, graças a Deus, né, gente? Porque a coisa tem que se revelar para a gente entender o tamanho dela, diagnosticar a doença, cortar pela raiz, para depois trazer. E nós temos, sim, são 34 matizes, eu acredito que são 34 raios. Nós vamos trazer o propósito de cada raio, que é que é negócio de um raio cheio de propósito. Olha que coisa mais despropositante. É um raio, uma matiz, um propósito e um atributo, uma qualidade divina. É gente. Porque se a pessoa fizer o serviço dele bem feito, só o dele, tá ótimo. E aí também tem aquele negócio. Eles vão ter tempo para fazer isso, até o próximo Deus dos Criadores, que eu preciso desses raios estruturados. E aquele que falar, não, mas eu domino tantos raios. Não, você vai dominar um, porque senão você vai perder a cabeça. Não é que ninguém vai arrancar a sua cabeça, é que você vai se perder mesmo. Porque é tão complexo um raio e uma matiz, e a pessoa conseguir segurar ela, é tal qual um ministério de um país.
Ministério da Educação. Não, eu sou bom, eu quero da educação, da cultura, de não sei o que. Tu vai segurar um. E nós temos habilitados para isso. Para então a gente começar uma criação decente. De verdade. Enquanto isso, a grande mãe, Leidinada e Eliana, sim, são as 3, elas vão montar a estrutura das 4 rondas, baseadas nas 34 matizes, que as matizes eu já sei quem são, quais são, e tem o perícia em cima e embaixo, para isso. O que é cada cor, o que ela faz, a cromoterapia, a cura de cada uma, e nós vamos basear o plano em matizes. E a Leidinada voltou, né? Eu já estava até com saudade. E pediu para eu ler essa canalização. Olha, hoje não precisa acabar essa live, não. Também que eu vou ficar tanto tempo sem ver vocês. Ai, que saudade. Que eu já estou. Leidinada e Shivânia estão de volta. Sim, Shivânia, a energia primeira, a pantera ultravioleta, etc. e tal. Elas são as mesmas, mas em arquétipos, né? E Shivânia comunica que eu voltei para concluir o que muitas tentaram por elas usando o meu vestido. Contudo, nenhuma delas alcançou a evolução de Eliana. E eu também não, em parte. Pois é, né? Quem diria? Fato é que as escolhas já foram feitas, não precisa ninguém se descabelar mais, correr. Já foram feitas. E para a nossa felicidade, Eliana não se conformou com as escolhas da humanidade e fez novas escolhas. E que já está tudo destrinchado nos tantos cursos, é só vocês estudar que vão se encaixar. E sim, ela pode, porque ela é, simplesmente é. Sigamos em frente, ao alto, abaixo e para todos os lados, porque na guiança dela, as múltiplas possibilidades são o diapasão evolutivo da cosmologia avançada. Sois grande, porque ela quis. Enquanto muitos de vocês, no sábado, se graduavam na convergência harmônica, o futuro do Brasil foi concluído com sucesso. Apertem os cintos, porque a piloto vai acelerar. Eliana Matiz 3 foi as últimas consequências da morte e levou os tantos milhões, né, de sua Matiz que não acordaram com o novo. Sandy fez a mesma coisa. E não será diferente com a Matiz 4. A outra moça também que força na peruca, porque cada mãe que leva os seus. Então é bom hoje vocês entenderem uma coisa. Por que que eu falo com a mãe e quando eu chego perto da Eliana, ela fala assim, não foi eu que falei isso, não. Quando vocês falam mãe, pode ser mãe, grande mãe, qualquer nome que vocês chamar, até por mim. Eu só atendo aos filhos da minha Matiz. Embora adotei todos vocês e o que eu entreguei de conhecimento e sabedoria é com amor e igual para todo mundo. E nunca nem quis saber. Fazer lista de quem era meu e quem não era. Para não agir com... Mas a Leidinada falou que é hora de listar. Mas Eliana, quando a grande mãe, Eliana, da Matiz 3, quando os filhos fazem pedidos a ela, sim. Os filhos da Matiz 2 são da grande mãe Sandy. E os filhos da Matiz 3, 4, que é a robótica, que por causa era maior, né? São da outra grande mãe lá, que está complexo aquilo. Então, os filhos da Matiz 4, que são da Matiz 2 e da Matiz 4, 7 bilhões. Era tudo delas. De cada 8, um só que era meu, vamos dizer assim. Então, vocês estão entendendo agora por que que o pêndulo fala, mas a mãe falou e a mãe não falou? Então, agora a pergunta é, só tem 3 Matiz, eu sou filho de qual Matiz? Se é minha, não é por felicidade, não, porque, olha, nem o que às vezes a mãe fala em cima ou nada, então, nossa, mas eu estou aqui embaixo, olho no olho, para falar com vocês. E Sandy também, da outra que é o maior problema. Só que a maioria é filho da Matiz 4. O que eu posso fazer a não ser entregar conhecimento e sabedoria para vocês dia a dia, porque aquele que tem conhecimento e sabedoria, ele não precisa nem perguntar para a mãe. Ele mesmo faz. E as entregas eu sempre fiz, de igual para todo mundo. Mas está no momento da refiliação cósmica,
E está no momento da filiação cósmica também e dos DNAs, que cada mãe vai dar conta dos seus filhos e levar últimas consequências. Tem que levar além cosmo do infinito, não sei o quê, tem que ir para a UTI, passar por lá, larga os enjoadinhos lá e volta. Porque as mães voltam. E os filhos que ela quer voltam também. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Nossa, mas a grande mãe falou, mas e a fonte das fontes? A fonte das fontes foi para o saco. 66% dela foi para o Lago de Fogo e Enxofre e não voltou. Imagina esses deuses aí, tudo, Anub, não sei o quê. Aí que foi mesmo. Mati, gente, sobrou 3 Matis só. 2 têm alguma consciência, que é eu e Sandy, a outra não sabe nem onde perdeu o brioco. Mas é mãe do sextudo. E eu estou aqui, enquanto isso, de boa madrasta. Isso aí ninguém pode falar que eu fui madrasta, não. Entregando a vocês conhecimento e sabedoria, que é o que lhes dá identidade. Aí começa, mas eu tenho que fazer curso? Mas eu tenho que saber isso para quê? Mas eu não sei o quê, por quê? E por quê? O que a tua mãe, tua avó, falava com você? Estuda, menino, para você ser alguém na vida. E eu digo a mesma coisa, estuda, menino, para você subir a escadaria multidimensional. Não tem outra forma. Não tem amor incondicional, amor além de não sei o quê, do infinito não sei da onde, mãe boazinha, Yeshua que vai descer, morrer na cruz. Eu me espedacei quantas vezes por vocês? Mas eu não consigo, nem pelos filhos da Matiz 3. A única coisa que tira vocês do lugar é estudo, é diploma cósmico, é formação. É porque, Nossa Senhora, aí eu vejo o desespero do Cristiano, porque ele é o pai etérico. Quando ele vê, assim, que vai um curso, mas não alcançou, mesmo assim fez, ele entra em pânico. É pai mesmo. O daqui agora está indo também bem na beleza de pai, que ele também fica desesperado. De vez em quando ele dá uns gritos de gaúcho aqui, que até eu me assusto. Isso é amor. Isso é amor daquele que vê que o filho está com toda a matéria ali, mas não quer estudar porque acha que a mãezinha vai fazer tudo, que é só o amor infinito, que é o etc e tal. E o Yeshua falou, mãe, não vai nessa não, tá? Porque eu fiquei espedaçado tanto viu que até hoje eu não me recuperei. Eu falei, eu sei, meu filho. Ele falou, ele não cai nessa bobagem. Mas é essa hora que eu sabia que ia chegar e tudo acaba esse ano, gente. Não fica nada para depois. Vocês estão vendo que o mundo inteiro está pipocando. Nunca teve tanto terremoto, tanto... o Brasil não tem sismo. Na costa do Rio de Janeiro já foram 50. E ninguém está nem falando. Ribeirão Preto foi destruído anteontem. E não tem nem ninguém falando disso. Então, assim, não vai ficar nada para ser decidido ano que vem. É tudo ser decidido agora. E aí, que bom que nós caminhamos até aqui. Agradecer a vocês que todas as CMs, é código, né, de modelos de vestido, de 12 a 17, de vestido, né, de roupagem e tal, tiveram suas matérias mortas e geometrias apagadas ao infinito da inexistência, pois nenhum desses acordaram com o novo. E os seus bonecos aqui, os seus CPFs e identidades em chão, devem ser apagados também. Por isso que está tendo tanta tralelê, né? Tanta cataclisma em 2 meses. Aconteceu o que não aconteceu em toda a história. Da mesma forma, tem os CMs também, modelo de 1 a 11, que não fizeram o que tinham que fazer, muitos. E vestidos também. Ou qualquer outra denominação e modelo que não acordaram com o novo, não se graduaram, devem ter o mesmo destino. Isso é Linhas-Lei que decidiu, não foi nem grande mãe nem nada. Muitos foram encerrados por Eliana, em suas mortes. Cada morte que eu ia, né, na UTI lá, eu já levava o que tinha que levar, paciência, né? E é isso. Por Eliana, 27 de julho. E os poucos habilitados que estão já acima de 16% na escadaria 4, começam comigo, a partir de amanhã já, a preparação para as novas 4 rondas. E, mais uma vez, parabéns para vocês.
que acreditaram no impossível. E ele aconteceu. É isso? Tá aí, então, pessoal. O povo do corte. E aí vocês vão começar a ser chamados para reestruturar esse novo mundo aí que a gente vai estar trazendo, tá bom? Aí está, então, aqueles que ainda não deixaram seu nome na lista para o novo plano de aula. Estamos liberados, eu, né? Para entregar, mas só posso fazer 3 atendimentos por semana também, para não atrapalhar o andamento lá. Eu e o Rafael estamos entregando. É imperioso, né? Como que a pessoa vai trabalhar se ela não sabe qual é o plano dela, né? Então, vamos continuar entregando. E você que ainda não passou por Cristiano e Bárbara, fica a dica, recomendação, pois trabalhar a escadaria é entender sobre o masculino e feminino. Os sagrados é a escadaria completa. E entender é você, se você está chegando agora, entrar em contato com eles e pedir uma aula de reforço, um professor particular, como queira, mas é necessário entender. Tá aí, então, Fraternidade dos Mestres. Inteligência cósmica e orgânica. Então, para você que é inteligente, se atue nas inteligências. Essa geopolítica que a gente trouxe foi tão complexo para mim entender. Eu ouvi a mim mesma várias vezes. E se você viu a série e eu, uma vez só, eu digo que você não absorveu nem 1% dela. Aproveita, está gratuita lá. Geopolítica orgânica e geopolítica multidimensional. Foi um trabalho a 3, eu, Cristiano e Rafael. Vale a pena você ver de novo e entender, porque ali é uma graduação gigante. E se você não faz parte ainda desse grupo lindo ali, ó, Fraternidade dos Mestres. Ali nós temos mestres de si, mestre fraterno, mestre ascenso. É uma fraternidade de mestres, pronto. E você é convidado a estar ali, se é que você se sente mestre. Pelo menos de si, né? Porque dar conta de si não é fácil. Mas quem chegou até agora nesse planeta e não dá conta, pelo menos de si, não se dá conta de que é mestre, não vai poder ficar, né, gente? Então, ó, vem fazer parte, tá ali, o mural é lindo, a gente vai diminuir quantas vezes preciso for para caber todo mundo, tá? Porque é isso. E o que mais que é importante? Ô, Cristiano, a questão das cartas, a humanidade, como está isso? Lá no X. Lá no X. Então, no momento periclitante, foram entregues pela Grande Mãe 3 cartas abertas à humanidade, também como leis, né? E o Cristiano e o Rafael editaram e executaram essas cartas, né? Como precisavam. E é imperioso que vocês tomem conhecimento, porque vai ser Deus criador, co-criador, auxiliar qualquer coisa, quem entendeu o que está ali. Então, a primeira coisa, para ser um Deus, as cartas abertas são 3 à humanidade. Então, convidamos vocês para ir lá, ver no X, se inscreva nas plataformas lá no canal do X, que você já viu aqui, e vai lá estudar as cartas. E por hoje, é isso. A gente fica por aqui. A partir de agora, a gente não vai mais ter a nossa tradicional meditação, pois estamos, a partir de agora, em uma nova fase. Bem-vindos. E vocês vão ser convidados a meditar lá no portal Solar Infinity. Nós vamos ter muitas novidades lá, muito bacana, meditação de raio e tudo mais que vocês precisarem. E agora a gente fica só com informes mesmo, né? Beijo grande, parabéns. Gente, gratidão. Tchau, tchau.